9. Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no canal Espiritismo Kardec. Eu estou aqui com o Rui, com o Cláudio, não é? E hoje começando no item 334. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Alegria de estar aqui participando mais uma vez desse estudo. O nosso Érico Pacheco, nosso anfitrião, Cláudio Costa, para estudarmos este item que nos dá instruções sobre as sociedades espíritas propriamente ditas. Vamos então à leitura para, na sequência, trocarmos ideias e você participa conosco postando pelo chat o seu comentário, as suas observações, que sempre são enriquecedoras deste nosso intervalo de estudos. 334. Tudo o que dissemos das reuniões em geral se aplica naturalmente às sociedades regularmente constituídas, as quais, entretanto, têm que lutar com algumas dificuldades especiais, oriunda dos próprios laços existentes entre os seus membros. Frequentes sendo os pedidos que se nos dirigem de esclarecimentos sobre a maneira de se formalizarem as sociedades, resumi-lo-emos aqui em algumas palavras. O Espiritismo, que apenas acaba de nascer, ainda é diversamente apreciado e muito pouco compreendido em sua essência, por grande número de adeptos, de modo a oferecer um laço forte que prenda entre si os membros do que se possa chamar uma associação ou sociedade. Impossível é que semelhante laço exista, a não ser entre os que lhe percebem o objetivo moral, o compreendem e o aplicam a si mesmo. Os amigos poderiam logo, neste início, admitindo uma interrupção, fazer a sua resenha, a sua reflexão sobre a importância e se ainda é atual este parágrafo que Kardec nos oferece. Nós encontramos grupos práticos que dão o devido valor a isto que ele fala, conseguimos todos, enquanto movimento, compreender o de que se trata, esse laço forte que prenda entre si os membros, ou às vezes realmente é uma coisa que passa batido e motiva muitas cisões, né, muitas divisões, ou a ineficácia dos trabalhos do grupo prático. Como vocês examinam, meus amigos? Uma coisa complicada mesmo, né? Infelizmente, quando Kardec estava construindo, vamos dizer assim, os fundamentos da doutrina, o modelo que nós temos hoje em sociedade, das chamadas sociedades ou grupos ou casas espíritas, não existia, né, esse modelo. É claro que lá na frente, com certeza, ia ter que ser adaptado a cada local, a cada sociedade, né, já que se espalhou para o mundo todo. Aqui a gente vê o seguinte, a formalização das casas, dos grupos e das sociedades espíritas pelas leis materiais vamos dizer assim, justas, é necessária a Constituição em artigos de lei, tudo bem? Aí me parece que se perde esses objetivos aí. Muitas vezes é uma disputa de egos, a disputa de cargos. Da experiência que a gente tem aqui, muito triste, aliás, nós temos aqui talvez uma meia dúzia de ex-presidentes, ex-diretores de casas espíritas, que uma vez perdendo a disputa da presidência, que tem que ser efetivada de anos em anos, aí, dependendo da constituição do grupo, aqueles que perdem simplesmente deixam a casa. Eu tenho muitos exemplos aqui. Então, eu acredito que essa questão aí do objetivo moral talvez não tenha sido aprendido ou tenha sido relegado ao segundo plano.
Eu fico aqui imaginando que, como predominam ainda entre nós, né, espíritos imperfeitos, a coletividade do movimento espírita deve ter uma séria dificuldade para conciliar, né, a prevalência desse princípio moral, dessa estima recíproca à base do objetivo que é próprio das sociedades, dos grupos espíritas, em meio a divergências quanto aos princípios, quanto às interpretações do espiritismo, ou mesmo quanto aos desígnios das atividades do grupo ou da casa espírita. De sorte que, havendo algum tipo de conflito, algum tipo de divergência, se este laço não for, evidentemente, como diz Kardec, forte, será essa divergência bastante para provocar um prejuízo ao prosseguimento das atividades do grupo. Então, é o orgulho, é a vaidade, algo muito perigoso e que nos concita a releitura, a atenção permanente para que tenhamos, em primeiro lugar, o objetivo e o laço afetivo moral para manter íntegro o grupo. Agora, sem abrir mão dos princípios espíritas, né? Senão perdemos a identidade. Se cada um infiltra no grupo espírita ideias de diferentes matizes, procedências, fazendo um certo sincretismo, né, uma certa miscelânea de doutrinas, nós perdemos a identidade de espíritas. Né? Nada demais nisso. Enfim, cada um usando a liberdade de crença, mas para que tenhamos verdadeiramente espiritismo como objeto de determinado grupo, é preciso que se preservem pelo menos os princípios, aqueles conceitos que são fundamentais e que vamos encontrar nas obras de Allan Kardec, né, em torno da qual nós vamos alimentar essa estima, essa fraternidade, sem perder a identidade teórica. Sigamos. Entre os que nele veem fatos mais ou menos curiosos, nenhum laço sério pode existir. Colocando os fatos acima dos princípios, uma simples divergência quanto à maneira de os considerar basta para dividi-los. O mesmo já não se dá com os primeiros, os princípios, porquanto, acerca da questão moral, não pode haver duas maneiras de encará-la. Tanto assim que, onde quer que eles se encontrem, confiança mútua os atrai uns para os outros e a recíproca benevolência, que entre todos reina, exclui o constrangimento e o vexame que nascem da suscetibilidade, do orgulho que se irrita à menor contradição, do egoísmo que tudo reclama para a pessoa em quem domina. Vejam que Kardec, neste parágrafo, coloca o objetivo moral do Espiritismo como um dos princípios que devem alicerçar as sociedades ou grupos espíritas. Nós não estamos falando simplesmente de uma ética de civilidade, de respeito mútuo, mas um objetivo moral, né, um objetivo de estar ali que transcenda interesses pessoais, que diga respeito ao nosso aperfeiçoamento e à busca por conhecimento útil a este objetivo, que nos há de unir de maneira concreta, inquebrantável. Então, não há de fazer oposição entre a teoria e a moral. Não há de fazer oposição entre os princípios espíritas e
a fraternidade, o amor que deve presidir as sessões e a estima recíproca dos membros de grupo ou sociedade espírita. De modo que isto precisa ser bem compreendido para que não eliminemos, por um lado, a crítica em nome de um sentido absoluto à estima, né, à afetividade, a essa questão do sentimento que anima as nossas sessões, e, por outro lado, não levar a ferro e fogo qualquer tipo de discussão sobre pontos secundários que ainda estão sendo pesquisados, que suscitam diversidade de ponto de vista, sem prejudicar aquilo que é básico e fundamental, que são os princípios espíritas. Então, é desafio tanto para um lado para o outro, né? Tanto para o extremo máximo quanto mínimo, para sabermos nivelar e não pormos tudo a perder por conta do nosso orgulho, né, de querer sempre tudo de acordo com o nosso jeito, o nosso ponto de vista particular. Seguindo, uma sociedade onde aqueles sentimentos se achassem partilhados por todos, onde os seus componentes se reunissem com o propósito de se instruírem pelos ensinos dos espíritos e não na expectativa de presenciarem coisas mais ou menos interessantes, ou para fazer cada um que a sua opinião prevaleça, seria não só viável, mas também indissolúvel. A dificuldade, ainda grande, de reunir crescido número de elementos homogêneos deste ponto de vista, nos leva a dizer que, no interesse dos estudos e por bem da causa mesma, as reuniões espíritas devem tender antes à multiplicação de pequenos grupos do que à constituição de grandes aglomerações. Esses grupos, correspondendo-se entre si, visitando-se, permutando observações, podem desde já formar o núcleo da grande família espírita, que um dia consorciará todas as opiniões e unirá os homens por um único sentimento, o da fraternidade, trazendo o cunho da caridade cristã. Meus amigos, algum comentário sobre essa estratégia de Kardec sobre a formação de pequenos grupos, Eric? Isso aí é excelente, né? Kardec realmente, ao invés de grandes grupos, né, grandes sociedades, ele, no tempo, chegou à conclusão que o ideal poderia ser pequenos grupos, em grande quantidade de pequenos grupos, e aí eles mantiveram contato entre si, claro, não iam ficar isolados, né? Mas esse contato, né, e por ser pequeno era mais fácil manter a coesão, né, de sentimentos, né, até grupos familiares, com amigos, com a família, então era mais fácil manter, por ser menor a coesão no grupo, isso dava melhores resultados, né, mais homogêneos, né, e isso era melhor, né. Então, eu sempre recomendo, a gente está vendo hoje um surgimento de vários grupos particulares fora dos centros, né, e recomendo que criem grupos em casa mesmo e que postem o resultado das suas pesquisas na internet, porque aí os grupos vão ter contato entre si, né. Quem faz isso hoje é o IPEAC, o GEAC, que tem uma revista, e eles têm vários grupos particulares que eles têm um site onde eles postam tudo e se comunicam entre si. Então, essa rede que Kardec fala é importante, essa rede. Não só criar os grupos, porque não basta que eles fiquem isolados, né? Mas criar essa rede de contato entre os grupos. A gente tem uma pequena experiência aqui e sabe que funciona. Embora quando a gente tentou ampliar ela, a gente encontra hoje as grandes dificuldades quase que do desconhecimento doutrinário existente, né? Então você tem as barreiras do desconhecimento, você tem a barreira da má informação,
na época, quando nos grupos, inclusive como dirigente, nós tentamos essa reunião pedida por Kardec aí, essa correspondência entre os grupos, e veja que eu estou falando de uma pequena cidade em torno de 35 mil habitantes, e a gente não conseguiu. Imagine isso numa grande metrópole aí, né? Porque não se conseguia na época, e até hoje é difícil, você convergir, você sempre tem diferenças que parecem absolutas de entendimento, é uma pena. Então, a gente partiu para a formação de pequenos grupos familiares. Já vão para 25 anos. Hoje, com todas essas dificuldades existentes aí nos últimos anos, a gente mantém 2 pequenos grupos familiares. Eu tenho um em minha casa e tenho um na casa de uma família de amigos. Outra dificuldade encontrada para os pequenos grupos é você encontrar pessoas que se dediquem a dirigir grupos. Essa hoje é uma dificuldade imensa. Nós chegamos aqui a ter 8 grupos, 8 reuniões por semana, mas a gente tinha que comparecer a todas. Tornou-se absolutamente inviável, inclusive a conselho dos próprios amigos espirituais, falando, você está fazendo muito e nada ao mesmo tempo, porque é impossível tirar algum proveito de tudo isso sem que vocês tenham uma unidade e dividam tarefas. Antes de me retirar do movimento, a gente fez uma pequena experiência na Casa Espírita, quando a gente começou a pensar nisso, e achamos esse artigo aí. O que nós fizemos? Havia um bom número de participantes, de trabalhadores da cidade, na sociedade que nós frequentávamos e dirigíamos, e a gente percebeu que não havia afinidades fora do centro espírita. O que nós fizemos? Nós propusemos a direção aceitou e foi praticado durante algum tempo. Então, fez-se uma pequena escala com aqueles que gostariam. Então, uma vez por mês, o grupo se reunia num domingo para um café na casa e todos eram convidados. E funcionou durante quase 4 anos. Tá? E ali você estreitava os laços de amizade, que funcionava muito melhor no centro. Você trabalhava com uma pessoa do seu lado que você confiava porque você tinha amizade. Então, hoje, por exemplo, eu mantenho isso no máximo. Os médiuns, as pessoas que integram o grupo, são todas amigos, conhecidos, ou seja, você frequenta a casa. É claro que numa grande metrópole isso quase que se torna impossível, né? Devido ao número de elementos e devido às distâncias. E aí voltamos de novo à questão dos grupos familiares. Ter uma grande sociedade numa metrópole aí, excelente. O que deveria é fazer o que a Sociedade Espírita de Paris e o que a própria doutrina recomenda. Faz-se pequenos grupos e converge para aquela grande sociedade para troca de experiências. Parece tão simples e não se consegue instituir isso atualmente. O Eric falou aí do IPEAC, a gente já entrou em contato algumas vezes com o IPEAC, estamos ainda conversando, essas coisas que aconteceram aí realmente tumultuaram um pouco. Nós já tentamos, através da internet, ligar um pouco mais os grupos por causa da questão da distância, mas é muito difícil, no sentido de, como é que vamos dizer, de unidade de pensamentos, embora as críticas. O Rui tocou num aspecto muito bom aí. Essa questão, por exemplo, da caridade demais impede que haja crítica, e não tendo a crítica construtiva, os grupos não crescem, não estabelecem fundamentos de trabalho reais, e não se chega nessa questão moral que é absoluta em qualquer grupo.
Sempre vai haver divergência, sempre vai haver. Nós estamos, como o Rui disse, nós estamos no mundo inferior, então não vai se encontrar santos aqui, vai haver embates, mas a doutrina é tão clara nessa questão, né, de que se faça isso racionalmente, de que faça isso de uma forma respeitosa e absoluta, é necessário. Vamos ver se a gente consegue caminhar. Esse sentimento de caridade cristã aí, de fraternidade, a gente vê que isso hoje falta em quase todas as religiosidades. Embora não reconheça o espiritismo como religião, está dentro do mesmo contexto. Eu tenho filhos de outras cores religiosas que a gente percebe a mesma dificuldade. Você só tem aquele nicho, aquele pequeno grupo que se encontra semanalmente, mas não expande aquilo fora vamos dizer assim, fora do âmbito, fora do templo, fora da casa, fora da coisa que comanda o negócio. Alguns anos atrás, só para não alongar muito, a gente tentou chamar os filhos que têm outras cores religiosas e propomos a eles, olha, monte pequenos grupos de oração, monte pequenos grupos de leitura bíblica na sua casa, vocês podem fazer isso e deveriam estar fazendo. Não conseguem, assim como os grupos espíritas estão tendo essa dificuldade hoje. Muito bom. Nosso boa noite a Mônica e o Ricardo, que estão acompanhando nosso estudo. Bem-vindos, amigos. Fiquem à vontade aí para interagir conosco. Cláudio, Eric, eu acho muito importante compreendermos o que Kardec quer dizer com o fim moral do Espiritismo. Ele menciona no final do parágrafo aí a fraternidade, mas isso não resume esse fim moral. É o essencial, certamente, mas quando ele se refere ao fim moral, nós temos que entender esse moral como sinônimo de psicológico. Não é que o fim do Espiritismo é um estudo psicológico sério, dentre outras coisas, para a gente conseguir realmente internalizar a verdadeira fraternidade. Porque temos muita dificuldade de manter a estima, o afeto, o respeito, principalmente quando surgem as divergências, os atritos, os conflitos dos relacionamentos interpessoais. Acontece nos grupos sociais de um modo geral e não podia deixar de acontecer num grupo espírita formado por espíritas que são imperfeitos e que têm lá seus defeitos. Então, o que se exige à luz do Espiritismo? Que todos compreendamos o nosso caráter de aprendiz e a necessidade que temos de inteligência moral, de inteligência emocional, de colocar bons sentimentos acima de todo e qualquer interesse, de toda e qualquer animosidade alimentado pelo orgulho que ainda temos, pela vaidade, pela cupidez, etc. Então, é disso que estamos falando, né? De um estudo sério sobre como nos elevarmos moral e intelectualmente, né? Como sermos pessoas melhores, como sermos pessoas virtuosas e sábias. Então, essa é a proposta do Espiritismo, que dá trabalho e requer compromisso, não é, Cláudio? Não adianta só o Cláudio puxar a carroça. Não é? Todos que estão no mesmo veículo, né, destinado ao estudo espírita, tem que entender a seriedade, a gravidade do que se quer ali alcançar. Não é? Todos estamos querendo nos conhecer melhor, dominar as nossas más inclinações, né, nossos defeitos, isso tudo dá trabalho, né, Cláudio? Com certeza. É interessante os amigos aí. Há alguns anos atrás, quando a gente começou realmente a aprofundar a questão, como estamos fazendo até hoje, nós vimos nos grupos o seguinte: nós tínhamos
alguns jovens que participavam, e as nossas reuniões são reuniões mistas, estudo e mediunidade prática. Então, alguns pais nos procuravam se os filhos poderiam participar. Podem, desde que mantenham pelo menos um respeito e uma assiduidade mínima, né? E aí o que aconteceu com alguns desses jovens? A gente conversava com os pais assim, os pais falavam, como é que eu vou saber? E isso daí depois a gente extrapolou para todos os grupos e usa até hoje. Como é que eu vou saber que está sendo bom para o meu filho, para minha filha participar dessa reunião? É muito simples, a gente sabe que essa ideia surgiu assim espontânea, mas a gente sabe que provavelmente com a ajuda dos amigos. É muito simples. Se o jovem ou a jovem que está participando de nossas reuniões, que já eram grupos familiares, pequenos grupos familiares, não modificarem para melhor o comportamento dentro de casa, vocês inclusive nos avisem porque nós devemos estar fazendo alguma coisa errada. E isso hoje extrapolou para todo o grupo. Então, a gente tem pessoas já há 15 anos participando, pessoas há 10, há 5, há 2 anos participando. Então, qual que é a visão? Como é que eu vou saber se a pessoa está internalizando, está realmente absorvendo aquilo que vê na reunião, seja na questão teórica, ou seja até na questão prática, que são ensinamentos constantes? Você vê, não há santidade, não vai haver nunca, mas você vê as mudanças mínimas que ocorrem, inclusive pessoal, né? Essa hoje é a tônica do grupo. Poxa, você está participando há 5, 10 anos do grupo e não consegue levar uma discussão familiar, uma discussão na sociedade a bom termo, então a doutrina não interagiu com você. Aliás, você ainda não conseguiu interagir com a doutrina. Essa é a grande questão. Não é que deva abandoná-la, né? Não é que deva desistir. Ninguém pode renunciar às leis morais divinas. Você pode adiar por sua conta e risco, vai ter que arcar com o ônus. Então, sabemos pelo conhecimento e não por um temor às leis divinas, que é melhor que perseveremos, né? Melhor que façamos os esforços para abreviar as dificuldades que vão permear o caminho necessário ao nosso progresso quando estagnamos, quando somos preguiçosos, lenientes, indiferentes ao sentido da vida, que é sempre da lei do progresso, de aproveitarmos as vivências para adquirir melhores hábitos, para mudar o comportamento, como o Cláudio falou. Agora, em vez de desistir, é fazer aquilo que os espíritos ensinam em O Livro dos Espíritos, questão 919, 919A. É o exercício diário de autoconhecimento, que se completa com o diálogo, não é? A pesquisa de campo com o diálogo com os espíritos, com os desencarnados. Não é? Aquilo que os espíritos auxiliam, pelo diálogo, pelo caso que oferecem a estudo, pelas instruções dos espíritos superiores, nós temos como fazer, pondo em retrospecto diariamente, tudo aquilo que pensamos, tudo aquilo que escolhemos e fizemos durante o dia, para fazer a reflexão. Será que eu agi bem? Será que eu prejudiquei o meu próximo? Será que a minha intenção foi boa? Né? Ou se visse alguém fazendo, querendo o que eu fiz, o que eu quis, eu reprovaria. Então, é esse tipo de preço que devemos pagar para obter algum progresso, proveito, utilidade de nossas encarnações com base no Espiritismo. Vamos ao 335? Já vimos de quanta importância é a uniformidade de sentimentos para a obtenção de bons resultados. Necessariamente, tanto mais difícil é obter-se essa uniformidade,
quanto maior for o número. Nos agregados pouco numerosos, todos se conhecem melhor e há mais segurança quanto à eficácia dos elementos que para eles entram. O silêncio e o recolhimento são mais fáceis e tudo se passa como em família. As grandes assembleias excluem a intimidade pela variedade dos elementos de que se compõem. Exigem sedes especiais, recursos pecuniários e um aparelho administrativo desnecessário nos pequenos grupos. A divergência dos caracteres, das ideias, das opiniões, aí se desenha melhor e oferece aos espíritos perturbadores mais facilidade para semearem a discórdia. Quanto mais numerosa é a reunião, tanto mais difícil é conterem-se todos os presentes. Esse é o princípio da comunhão de pensamentos, não é, meus amigos? Algo que também exige treino, né? A habilidade, ainda que o grupo seja pequeno. Significa dizer todos nos concentrarmos naquele momento e manifestarmos unidade de intenção, unidade de sentimento, unidade de propósito de estudo, não é isso? É interessante que aí Kardec se refere bem claro à questão da diferença entre um pequeno grupo e uma grande assembleia numerosa, e é racional isso, né? Agora, pequeno grupo também, que se não tomar cuidado, é facinho perder a cabeça. A gente já passou e está sempre atento, às vezes as situações se perdem facilmente. Não pensem que porque é um pequeno grupo, você tem que se desarmar, você tem que até esquecer as coisas mais básicas de uma reunião, como diz aqui, né? E se deixar perder facilmente. É claro que uma grande reunião, a experiência mostra isso aí claramente. Na época em que começamos os grupos, então, muitas pessoas nos procuraram. Então, como eu disse, nós chegamos a ter 8 reuniões semanais. Tinha 2 reuniões de sábado, 2 reuniões de domingo. Domingo de manhã, sábado de manhã, domingo à noite, sábado à noite. Nós tínhamos 8 reuniões. O que pensamos? Bom, eu não tenho mais condições de participar de todas essas reuniões. Estava deixando até responsabilidades pessoais, familiares em segundo plano, o que a própria doutrina já chama a atenção. Então, o que fizemos? Olha, vamos pegar 5 desses grupos e montar um grupo só. Inclusive, tivemos a oferta de uma pessoa que tinha uma casa que não estava sendo usada, essa casa foi usada, nós usamos acho que quase 2 anos. Então, 5 grupos. Então, você põe uma média de grupo familiar aí entre 6 e 10 pessoas. Nós colocamos 5 grupos, quer dizer, chegava-se a ter 30, 40 pessoas. Perdeu-se o rumo, por causa do modelo de trabalho que nós temos. Nós temos o estudo e a prática mediúnica junto ali. Então, não se conseguiu, teve que se voltar atrás e desfazer os grupos de novo. Agora, você imagine isso numa grande casa aí que tem que contemplar, às vezes, centenas de pessoas, né? É claro que cada trabalho, essencialmente, tem as suas características. Nós não estamos aqui dizendo que não se deva fazer uma grande casa, uma grande reunião, ter uma grande assembleia. A própria doutrina está chamando a atenção aí que essa unidade de pensamento é muito mais difícil. E dependendo da razão do trabalho, da razão daquela reunião, dificilmente se conseguirá retirar ali elementos úteis da reunião. Tá? Então, a gente tem, por experiência própria, juntou a questão mediúnica no meio, que talvez seja uma essência da doutrina, o contato com os espíritos, né? É muito difícil você trabalhar em grandes grupos. Então, hoje, não há mágica, não há coisa. O que nós temos hoje você consegue trabalhar entre 8 e 12 pessoas no máximo aí. Passou Agora, disso. Sim. Agora, Cláudio, assim, a dificuldade reside toda nas nossas imperfeições morais,
né, na falta de inteligência moral ou psicológica, ou também temos aí algum tipo de obstáculo teórico que leva as pessoas, após uma reunião inicial, a se distanciarem, porque cada um vê o espiritismo a seu modo e acha que deve ser feito a seu jeito, enquanto o outro. Onde é que surge, né, essa margem para tanta divergência teórica? Cláudio, Eric. É, é interessante, né? Bem, essas divergências, elas surgem da falta de estudo de Kardec, porque para mim Kardec é um dos autores mais claros que eu já li, né? A maioria das divergências que eu vejo no movimento, elas surgem do orgulho, né? A pessoa não quer aceitar o que está lá na ciência espírita ou não estudou. E aí realmente causa essas brigas que acabam fazendo os grupos se separarem, enfim. Mas isso é interessante porque os próprios centros, eles têm grupos pequenos. Por exemplo, no meu centro, eles têm um grupo, só que o grupo, a maioria das pessoas do centro não participam do grupo. Então, a maioria das pessoas no espiritismo acaba não tendo contato com mediunidade no movimento espírita. Porque, como o grupo tem que ser pequeno, fica só uma elite ali dentro do centro, restrita, que tem contato mediúnico. Fica só como se fosse uma sociedade secreta ali, só alguns escolhidos, né? Porque os centros não permitem que os participantes criem grupos particulares, né? Então fica um espiritismo sem espíritos, só para alguns, uma minoria ali no centro. Isso não faz sentido. Os centros têm que perceber que eles têm que permitir que os membros criem grupos particulares em casa, né? E o centro espírita pode servir como uma reunião desses grupos, né? Como um meio de reunir esses grupos particulares. Só isso. Olha, é uma pena. Ontem nós discutimos isso num grupo aqui, um pequeno grupo que a gente tem também de estudo e de discussão aqui. Foi exatamente esse tema que vai ser lido aí daqui a pouco. Nós temos assim, várias pessoas sempre nos procuram. Cláudio, você faz reuniões na sua casa? Faço. A gente poderia participar? Pode, desde que a gente sente, tem uma pequena conversa sobre como a gente conduz a reunião, porque uma reunião familiar é um pouco diferente do que o pessoal está acostumado, tá? Então, a gente, por exemplo, não tem palestra, a gente não tem o chamado passe, etc. e tal. Então, a gente primeiro esclarece a pessoa e quer um mínimo do porquê que a pessoa está procurando a reunião. Tá. Nos últimos meses, nós comentamos isso ontem na discussão, nos últimos meses a gente foi procurado por uma meia dúzia de pessoas que estão assim, olha, eu faz não sei quantos anos que eu frequento lá a Casa Espírita. Eu faz não sei quantos anos eu já participei lá do grupo de estudo. Mas eu... É aquela coisa que está aí bem explícita aí. Provavelmente tem uma ideia própria de como o espiritismo deve ser feito. Tudo bem, você dá chance para essa pessoa participar de uma ou duas reuniões e depois ela decide se ela quer participar realmente do grupo. O que tem acontecido? Duas coisas. Como nós somos um grupo teórico-prático, que eu acho que é o mais correto, pelo menos na minha visão, essas pessoas que estão há anos frequentando as casas espíritas, estão há anos fazendo cursos teóricos, etc. e tal, de livros ou de apostilas, naturalmente, num ambiente preparado para uma reunião mediúnica, eles têm algumas sensações, eles têm algumas manifestações de cunho mediúnico e levam um susto, porque a coisa acontece ali naturalmente. Cláudio, eu estou sentindo. Cláudio, eu estou percebendo. Eu quero uma caneta aqui, eu estou com vontade de escrever. Tá? Ou então, automaticamente, um amigo envolve e até agradece a oportunidade. E essas pessoas levam um susto tão grande porque estão indo numa casa espírita,
num grupo espírita, numa associação espírita, e nunca lhe foi proposto e nunca lhe foi dada a oportunidade de ver a mediunidade atuando até em si próprio. E aí o que acontece? Infelizmente, essas pessoas se assustam tanto que deixam de comparecer às demais reuniões. Nós estamos aí, nos últimos meses, 6 pessoas, duas senhoras continuam. São senhoras que estão acima de 50 anos, participam de centro espírita, palestra, passe, estudos há 20, 30 anos, sentaram ali junto com o grupo, até no sofá, porque não havia lugar, e de repente manifesta ali para fazer uma imposição de mãos, pega uma caneta e um papel e passa uma mensagem. Tá? Infelizmente, nós estamos nessa situação. Como o Eric disse ali, eu sei disso porque eu fui um desses grupos de privilegiados, eu era o doutrinador, eu era o dirigente mediúnico da casa, e você tinha ali meia dúzia de médiuns onde você, entre aspas, via o fenômeno, e você se adequava àquilo ali. E várias pessoas passam pelo grupo, sem a mínima noção, sem a mínima condição de expor, às vezes, muitas vezes, questões mediúnicas pessoais ali que poderiam, inclusive, agregar os grupos. Comentário da Mônica aí em destaque. Vejo nos centros aqui em São Paulo dessa forma. Meia dúzia de médiuns que fazem as psicografias e centenas de pessoas que frequentam vez ou outra só para ouvir a palestra. É um pouco da nossa realidade, de fato, né? Uma amostra que bem delineia aí um estado de coisas no nosso movimento. Agora, eu queria reforçar o que os amigos falaram, que se falta estudo de Kardec, não tem colaborado nesse sentido, me parece, a gênese dessa confusão toda, a literatura mediúnica oferecendo, né, ideias paralelas à de Kardec, que acabando no consumo dos espíritas, fizeram surgir certas práticas que se chocam com as obras fundamentais e com o livro dos médiuns. De vez em quando nós citamos aqui, né, relembramos, repisamos a questão de, nessas apostilas, inclusive do movimento oficial, terem sido excluídos capítulos inteiros de O Livro dos Médiuns, por exemplo, o capítulo das evocações, né, a ponto de muitos grupos terem deixado de evocar, como preconiza Kardec, sobretudo para a comunicação de espíritos contemporâneos familiares, as perguntas que se pode fazer aos espíritos e também o capítulo da identidade. Então, esses capítulos, às vezes, são substituídos em certos cursos por ideias de um espírito tal ou qual, de um médium preferido, né? de um médium respeitável, e que é tomado como mentor, que atualizou a doutrina espírita e tudo mais. É aí que surge o problema, porque sem atinar, nós acabamos criando uma doutrina paralela, né, que tem práticas que não se justificam nos princípios que são das obras fundamentais do Espiritismo. Olha, só para confirmar o que você comenta aí, Rui, hoje, depois de mais de 20 anos de formação de grupos familiares, e dezenas de pessoas passaram pelo grupo, dezenas de médiuns, inclusive, e alguns se mantêm há mais de 10, 15 anos trabalhando com o grupo. O que acontece? Nós não conseguimos, infelizmente, isso é de praxe, você não consegue introduzir num grupo familiar, numa reunião familiar, com o estudo de Kardec, com a prática mediúnica simples, tranquila, natural, alguém que já tenha pertencido a esse sistema. Hoje, eu acredito que 90% dos médiuns que trabalham conosco vem assim, você encontra esse médium naturalmente, ou quando vai
visitar uma casa que alguém quer saber alguma coisa, você não quer aquela pessoa aqui, sem a menor condição de entendimento. Que, entre aspas, são chamadas de perturbadas, você chega ali, identifica o fato mediúnico, trabalha esse fato mediúnico e você tem um médium natural ali e que se agrega ao grupo ao longo dos anos. Então, hoje é muito difícil você trabalhar. Eu vou cometer um ato que eu não gosto aqui. Hoje é muito difícil você introduzir numa reunião familiar espírita os chamados médiuns de carteirinha. De vez em quando aparecem aí, vieram da capital, vieram de outro estado. Olha, eu tenho a carteirinha de médium lá da federação e tal. Não consegue se trabalhar com esse médium pelos vícios que esse médium tem que a literatura impõe, infelizmente. Vamos ler aqui na sequência. Cada um quererá que os trabalhos sejam dirigidos segundo o seu modo de entender, que sejam tratados preferentemente os assuntos que mais lhe interessam. Alguns julgam que o título de sócio lhes dá o direito de impor suas maneiras de ver. Daí, opinações, uma causa de mal-estar que acarreta cedo ou tarde a desunião e depois a dissolução, sorte de todas as sociedades, quaisquer que sejam seus objetivos. Os grupos pequenos jamais se encontram sujeitos às mesmas flutuações. Quantos grupos evitariam a dissolução se tivessem estudado a miúde estas páginas, estas letras que estamos aqui revisando? Está tudo desenhado aqui, está tudo orientado quanto ao risco que haveria, a tendência pela imaturidade dos nossos corações, pela nossa pouca progressão espiritual. Então vejam o quão grandiosa é a obra legada por Kardec, aqui especialmente o Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Evocadores, para evitarmos muitos problemas que viriam posteriormente, diante da falta de um maior estudo, levar a tantas divergências, a tantas desuniões. Prossegue Kardec. A queda de uma grande associação seria um insucesso aparente para a causa do espiritismo, do qual seus inimigos não deixariam de prevalecer-se. A dissolução de um grupo pequeno passa despercebida e, ao demais, se um se dispersa, 20 outros se formam ao lado. Ora, 20 grupos de 15 a 20 pessoas obterão mais e muito mais farão pela propaganda do que uma assembleia de 300 ou de 400 indivíduos. Não sei se é o caso aí na cidade de vocês, mas nós conhecemos 2 ou 3 centros espíritas por aqui que realmente tem muito mais de 300 e 400 adeptos, associados, e que realmente sugere esse desafio de conciliar uma certa ordem, uma certa disciplina, uma certa uniformidade. Então, temos pela experiência também que dá razão, é de bom senso que instrui Kardec neste trecho, com relação às vantagens dos pequenos grupos. Segue. Dir-se-á provavelmente que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. É perfeitamente exato e, por isso mesmo, os que procedam assim são espíritas mais de nome que de fato. Certo, não pertencem à terceira categoria. Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Uma consideração aqui se apresenta não destituída de gravidade.
Não nos esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, aos quais seus triunfos causam despeito, não sendo os mais perigosos os que o atacam abertamente, porém os que agem na sombra, os que o acariciam com uma das mãos e o dilaceram com a outra. Esses seres malfazejos se insinuam onde quer que contém poder fazer mal, que contem poder fazer mal. Como sabem que a união é uma força, tratam de a destruir, agitando brandões de discórdia. Quem, desde então, pode afirmar que os que nas reuniões semeiam a perturbação e a cisânia não sejam agentes provocadores interessados na desordem? Sem dúvida alguma, não são espíritas verdadeiros nem bons. Jamais farão o bem e podem fazer muito mal. Ora, compreendem-se que infinitamente mais facilidade encontram eles de se insinuarem nas reuniões numerosas do que nos núcleos pequenos onde todos se conhecem, graças a surdos manejos que passam despercebidos, espalham a dúvida, a desconfiança e a desafeição. Sob a aparência de interesse hipócrita pela causa, tudo criticam, formam conciliábulos e corrilhos que, em presto, rompem a harmonia do conjunto. É o que querem. Em se tratando de gente dessa espécie, apelar para os sentimentos da caridade e fraternidade é falar a surdos voluntários, porquanto o objetivo de tais criaturas é precisamente aniquilar esses sentimentos, que constituem os maiores obstáculos opostos a seus manejos. Semelhante estado de coisas, desagradável em todas as sociedades, ainda mais o é nas associações espíritas, porque, se não ocasiona um rompimento, gera uma preocupação incompatível com o recolhimento e atenção. Os amigos gostariam de comentar como, inadvertidamente, nós poderemos dar aso a esses espíritos que gostariam de semear discórdia por falta de uma maior vigilância, de um autocontrole na hora do estudo espírita? Olha, isso é quase que comum e a gente já passou por essa experiência de ser até o agente da discórdia. A gente precisa tomar muito cuidado, porque de repente, em nome da tal defesa dos postulados, às vezes até a gente passa dos limites e acaba sendo um agente dessa discórdia aí. Então é preciso estar sempre atento, sempre. Não se pode baixar a guarda. Né? Exatamente, né? Eu me lembrei muito, vendo isso aqui, né, de alguns grupos que atualmente querem introduzir política partidária no espiritismo e promovem várias discórdias, né? E eu vejo várias pessoas saindo do espiritismo por causa dessas discórdias, dessas polêmicas. Não as polêmicas úteis, né, mas essas polêmicas inúteis e essa introdução de política no espiritismo tem feito bastante estrago. Né? Então você vê que não são verdadeiros espíritas, né? Muitos desses a gente sabe que são ateus e querem entrar no espiritismo para colocar a discórdia ali por dentro, destruir por dentro. Muitos ali, a gente já conhece alguns grupos, inclusive acabamos nos afastando, porque não há condições racionais de lidar com isso. E esse é o chamado cavalo de Troia que está sendo empurrado agora no meio espírita, infelizmente. Mas é assim que funciona mesmo. É só estar atento. As instruções aí são tão claras que às vezes a gente se pega perguntando, poxa, por que eu não pensei nisso antes? Né? E às vezes cometi os enganos que os estudos, os escritos aí deixam bem claro que é fácil cometer. Exato. Então, pessoal, queria agradecer ao Rui, que teve que sair para outro estudo do São Inferno que ele faz, né? O Cláudio, a todo mundo aqui, a Shirley,
a Mônica, a Cristina, o Arthur, que não pôde participar hoje porque está com filho, né? Então é isso, pessoal. Até a próxima.